O Oeste com Elas entrevista agora o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do Partido Liberal, do PL, na Câmara dos Deputados. Ele que está já em seu terceiro mandato, tem atuação marcante na defesa da vida, da família e no combate à corrupção. Tudo bem, deputado? Bom dia, bem-vindo, obrigada pela gentileza da participação por aqui. Tudo bem, bom dia a vocês, Oeste com Elas. É sempre bom estar com o jornalismo brasileiro e vocês que fazem um brilhante trabalho. Meus parabéns aí, que a gente sempre acompanha o que é a Oeste, e vocês, na Oeste com Elas, têm feito um trabalho fantástico. Tá? Obrigada. Todos vocês, meu abraço e meu carinho. Valeu pelas palavras, pela força por aqui, né, Marina? Deputado, muito obrigada pela sua participação. Deputado, a gente acabou de falar, hoje estreia aqui na Oeste um documentário, Anistia, as Histórias Não Contadas, exatamente contando a história de vítimas do 8 de janeiro ali, dessas pessoas, o que elas passaram, suas famílias, algo que aqui na Oeste a gente sempre traz à tona, mas que infelizmente a maior parte do Brasil não conhece essas histórias, não conhece o que aconteceu. E nessa trajetória, nós ouvimos o sofrimento dessas famílias. Então, a minha primeira pergunta para o senhor é exatamente em relação a isso. Como está o processo de anistia hoje no Congresso Nacional? Quais as expectativas em relação a ele? Bom, primeiro, parabéns mais uma vez ao Oeste. Vou fazer questão de acompanhar esta sequência de vocês e até, se possível, compartilhar nas minhas redes sociais e orientar toda a nossa bancada a fazer o mesmo, porque o que mais importa nesse processo da anistia é a história de vidas que estão cumprindo uma pena exagerada, que é já comum coletivo de todos, até na esquerda, reconhece que há um exagero nas penas. Vários ministros do STF também têm o mesmo reconhecimento, mas ainda resistem esquerda e STF nessa anistia. O processo hoje, votamos a urgência, 311 votos, foi nomeado um relator, Paulinho da Força, que quer substituir a anistia por um projeto de redução de penas. Nós não concordamos com isso e nós vamos apresentar o destaque de preferência. O destaque de preferência é um mecanismo legislativo que você vota antes do texto do relator, um texto alternativo. O nosso destaque de preferência era a anistia dos fatos, desde 2019 até a promulgação da lei. Estou muito confiante que isso vai passar aqui na Câmara dos Deputados. Lógico que as pessoas sabem qual a data. Eu estive conversando essa semana com o presidente Hugo Mota, os líderes do centro, porque nós estamos vindo de uma série de votações polêmicas. A semana passada, sustação do hino contra o deputado Gustavo Gayer, e aí eles pediram 2 semanas para a gente votar matérias mais tranquilas. Então, imagino que na próxima primeira semana de novembro, a gente possa votar o mérito aqui na Câmara dos Deputados. Lógico que eu estou trabalhando para que isso seja antes, porque a cada segundo, para uma pessoa que está pagando pena injustamente, é uma eternidade. Não é 1 minuto para essas pessoas, não são 60 segundos. É uma eternidade e são para essas pessoas que a gente está querendo votar essa anistia com a urgência máxima. Mas, pelo que eu estou sentindo no clima, daqui 15 dias a gente poderá estar votando no plenário. Deputado, bom dia. Como o senhor avalia o Supremo intimidando e investigando, caçando parlamentares e aliados do ex-presidente Bolsonaro? É a judicialização da política? E você acha que há algum limite sendo ultrapassado pelo STF? Obrigado pela pergunta. A verdade é que nós estamos vivendo a juristocracia. O Poder Judiciário, especial na figura de alguns ministros do STF, não de todos, a gente tem que saber separar o joio do trigo, mas alguns ministros do STF, em especial a figura sui generis, que é violador de direitos humanos internacional, chamado Alexandre de Moraes. Este, sim, ultrapassa o respeito constitucional, o respeito aos outros poderes, produz perseguição ideológica política de forma descarada, desavergonhada, o que é um desserviço à Suprema Corte brasileira. Lógico que ele tem alguns comparsas que acabam o acompanhando nesta sanha persecutória dele,
e nós estamos aqui assustados com esse momento. Isso tudo, para mim, não começou de hoje. É uma escalada que já vem, e aí eu tenho que ser justo. Porque parece que quando é para nós que somos da direita, convém. Mas isso, para mim, começa lá atrás, impeachment, um pouquinho antes do impeachment da presidente Dilma, quando Dilma quis nomear Lula, que é uma atribuição do presidente da República, e o STF impediu que ele fosse nomeado ministro. Naquele momento nós aplaudimos, mas ali começava o erro. É a atribuição do presidente da República nomear quem ele quer para ministro. O STF não tem que se meter nisso. Depois disso, veio um episódio no governo Temer, quando ele quis nomear Cristiane Brasil para ministra, e o Supremo Tribunal de novo vai lá e se mete e fala, não vai poder. Quando veio o presidente Bolsonaro, não permitiram que ele nomeasse o Ramagem, diretor da Polícia Federal. Outra interferência indevida. Isso eu estou falando de algumas interferências do Poder Judiciário, dos ministros do STF, ao Poder Executivo. Se eu for falar das interferências dele no Poder Legislativo, aí são dezenas e dezenas. Eles não respeitam matérias que estão em tramitação no Congresso Nacional e vão lá na caneta e decidem, como aborto. Agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes, depois da Câmara e do Senado derrubar o IOF, ele na canetada vai lá e dá dinheiro para o governo Lula. Assim, são desrespeitos um atrás do outro, fora das 4 linhas da Constituição, na minha avaliação, e eu digo que isso está enfraquecendo e deixando a nossa democracia combalida. É lamentável que os ministros do STF estejam prestando esse desserviço à democracia e nós precisamos, de verdade, voltar a reequilibrar os poderes. Foi lamentável que a forma em que nós não nos comunicamos bem, houve uma péssima interpretação com relação à retomada das nossas prerrogativas, e eu ainda defendo essa retomada, porque somente com a retomada das prerrogativas do parlamento brasileiro é que nós vamos reequilibrar este freio e contrapeso que não está existindo no Brasil. Deputado, bom dia, obrigada pela entrevista. Deputado, desde o início do governo Lula, o Haddad já aumentou 27 vezes os impostos. E muitos deles foi com a ajuda do Congresso, infelizmente. E eu queria te perguntar, o que a oposição tem feito ou vai fazer para que novos impostos e novos aumentos não aconteçam mais? Bom, primeiro, obrigado pela sua pergunta e só te corrigir, porque é tanto imposto que até o jornalismo não acompanha mais. São mais de 30. Foram 28 quando eu fiz um discurso há uns 2, 3 meses atrás na tribuna. Mas de lá para cá, vários outros foram criados. E aí eu tenho que completar a sua informação. Muitos desses taxas impostos, elas são feitas por decisões de resolução ou decreto presidencial. Poucos são passados pelo Congresso. Alguns, sim, o Congresso botaram a chancela. Mas nós temos que relembrar que o Congresso derrubou, fruto do trabalho da oposição. Agora, recentemente, a MP 1303, nós derrubamos no Congresso, na Câmara em especial, essa foi derrubada. Então, assim, nós temos uma série de tentativas do Tachad, o ministro da Economia, que não sabe reduzir gastos, só sabe inventar novos impostos aos brasileiros. Nós temos como parlamento feito a nossa parte. É que existem atribuições que, por decreto, o presidente pode incrementar taxas, até mesmo alguns impostos, que são impostos discricionários, ele pode fazer através de decreto presidencial, sem a devida consulta ao parlamento. Mas quando veio para aqui, o governo teve dificuldade em quase todos os aumentos de impostos que ele criou. Outros não, ele soube se articular. Ou seja, a oposição está vigilante e, se depender de nós, carga tributária no Brasil não aumenta mais e tem que ser reduzida, porque o presidente Bolsonaro provou isso na prática. Ele reduziu impostos ao longo dos 4 anos e aumentou a arrecadação, mesmo reduzindo impostos. Essa falácia que a esquerda tem de que tem que aumentar impostos para pagar as contas é mentira. O que você precisa é aprender a gastar e gastar bem.
coisa que o Lula e o Haddad não sabem fazer, porque gastam muito mal o dinheiro dos brasileiros. É viagem internacional direto, hotéis em Mônaco, como ele ficou, $10 mil a diária e vai com um batalhão de gente. São mais de 38 ministérios, inventam um ministério a cada dia para arrumar mais despesa para o Estado, não fazem pente fino nos projetos sociais. Eu até fico me perguntando, já que o IBGE está dizendo que tem 7% de desempregado, 7% de 210 milhões, se eu não estou fazendo o cálculo aqui errado, vai dar aí 7% de 210, vai dar aí no máximo 7 milhões e meio, 8 milhões, quem me faz a conta aí, 7% vai... não, 7% de 210. Não chega a 7 milhões de pessoas, ou no máximo aí... E nós temos hoje, para você ver que tem um número que não fecha, nós temos hoje, dá 14 milhões e 700 mil pessoas, 7% desempregados no Brasil. Ora, tem 53 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família. Ou tem gente recebendo Bolsa Família que não deveria estar porque está empregado, ou tem renda, ou tem fraude no Bolsa Família. E o governo enfrenta esse problema e vem falar que tem que aumentar imposto porque não tem dinheiro para as contas públicas. Não tem dinheiro porque não faz o dever de casa, não tem dinheiro porque nós estamos com a maior taxa de juros da história da Selic do Brasil. Ninguém aguenta mais pagar juros, inclusive o governo da dívida pública. A cada 1% da taxa Selic, são mais 10 bi de juros que o Brasil paga. Então, assim, é uma série de erros na macroeconomia que está levando esta conta ao bolso dos brasileiros. Deputado, a situação dos Bolsonaros um pouquinho. A gente vê o governo em campanha já, de olho totalmente nas eleições do ano que vem. Jair preso e afastado do contato com o público, sendo que já era para não estar mais nessa situação, sabemos. Eduardo sendo acusado de provocar tarifaços dos Estados Unidos ao Brasil. Flávio agora, o próprio Lula abrindo processo contra ele. A oposição deve seguir aguardando Jair Bolsonaro voltar à cena da competição? Ou deve articular logo um plano B, um nome que tenha o apoio de Bolsonaro para entrar nessa disputa e criar forças com a oposição unida em uma tecla só? Bom, primeiro eu acho que ainda o pleito não começou. Deixa a esquerda achar que eles estão indo muito bem, obrigado, porque a melhor tática às vezes é você confundir o adversário. Então, faz parte da estratégia e acho que o presidente Bolsonaro, com a sua sapiência, com a sua expertise de conhecer a política nacional, faz muito bem em aguardar. Primeiro, porque nós ainda estamos trabalhando a anistia. Em anistiando, e a gente conseguindo dentro dos prazos legais, ele estará na urna em 2026, que é o nosso sonho. Em acontecendo qualquer dificuldade ou limitação que ele vê com a saúde dele, que todos nós sabemos que está debilitada, ou dele entender que é hora de indicar algum outro nome, quem Bolsonaro indicar, nós vamos abraçar com o maior prazer, eu tenho convicção disso. Mas eu acho que, na minha avaliação pessoal, essa decisão tem que ficar para final de fevereiro do ano que vem. Até lá, deixa a esquerda achar que ela está surfando em berço esplêndido, e aí, a partir de fevereiro, porque o jogo começa a ser jogado de verdade no ano que vem. Por enquanto, o apito do árbitro para a eleição de 2026 não começou. Só quem antecipou essa discussão e já está em pré-campanha de verdade descarada é o descondenado Lula, que não tem vergonha para antecipar o pleito, mas eu tenho certeza que o pleito ano que vem, com a presidência de Cássio Nunes no TSE e estando o Bolsonaro ou quem ele decidir indicar na urna, nós vamos ser altamente competitivos e, se Deus quiser, nós vamos tirar essa esquerda que o Brasil não aguenta mais: carga tributária, desmandos econômicos, corrupção desvairada por todos os lugares, a violência que assola o país todo. Ninguém hoje mais consegue andar de celular nos grandes centros urbanos. A gente vê violência, a gente vê problema na saúde pública. As pessoas não conseguem uma simples cirurgia, um simples atendimento no SUS, porque há uma fila enorme até para exames. Então, é um desastre atrás do outro, sem falar em educação, infraestrutura e tantos outros problemas. Deputado, ainda em relação ao julgamento ontem, de ontem que continua hoje, mas do tal do núcleo da desinformação, ali abre-se um precedente muito complicado no nosso país, que é a questão de criar
o crime de opinião, algo que não existe na nossa legislação. Então, é bastante preocupante esse precedente, essa jurisprudência do STF, porque ele passa por cima do Congresso, criando esse crime que não existe nas nossas leis. E ainda em relação a isso também, a reabertura do inquérito do Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, né? O que isso pode trazer também de prejuízo. Então, eu queria ouvi-lo sobre como essas duas decisões podem afetar as eleições no ano que vem e se tem algo que possa ser feito em relação aos parlamentares para não permitir, né, mais uma vez, esse abuso do STF passando por cima do Congresso, né, elaborando leis que os deputados, o Congresso, nunca fizeram. Bom, primeiro é dizer que realmente crime de opinião no Brasil não existe. Nós nunca vamos legislar por isso, até porque é cláusula pétrea da nossa Constituição, o direito à livre expressão, à livre manifestação. Eu acho que ainda nós estamos num Estado democrático de direito. Só para a Suprema Corte que eles estão querendo jogar o Estado democrático de direito na lata do lixo, dizendo que há crime de opinião no Brasil. Isso aqui não existe. É que alguns ministros da Suprema Corte se sentem deuses e aí querem inventar o que não está na legislação. Vamos legislar sobre isso, porque é basilar o Estado Democrático de Direito a livre opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de vocês da imprensa, inclusive, que eu imagino que poucos veículos de imprensa igual vocês da Oeste hoje têm coragem de criticar abertamente o STF. Eu vejo outros veículos de comunicação já com medo, com censura, já soube que tem editoriais de alguns canais de comunicação do Brasil orientando a não mais fazer crítica ao STF. Ora, a que ponto estamos chegando? Isso sim é um princípio basilar da democracia sendo rompido por causa do STF. Dito isso, o STF continua querendo desequilibrar o pleito de 2026. Essa reabertura trazer novamente o Valdemar para o inquérito é mais uma daquelas chantagens e ameaças que a gente sabe. Qual é o objetivo? Não basta só tirar Bolsonaro, a gente tem que desequilibrar o pleito agora. A minha esperança de verdade é que quando, em junho de 2026, quando Cássio Nunes assumir o TSE, a gente comece a ter um TSE mais equânime, mais equilibrado e dará paridade de forças à direita e à esquerda a disputar uma eleição um pouco menos viciada. Lógico, já esses prejuízos que estão acontecendo agora refletirão na eleição. Já acho que há comprometimento da eleição de 2026, mas a gente não pode desistir da nossa luta e acreditamos que com o ministro Cássio Nunes, a partir de junho, presidente do TSE, essa coisa pode um pouco voltar a ser equilibrada e a gente ter um pleito um pouco mais respeitoso e o povo brasileiro, de forma soberana, decidir quem será o nosso presidente e os demais cargos a partir de 1º de janeiro de 2027. Deputado, agora mudando um pouco de assunto, sobre a CPMI do INSS, você acha que ela pode revelar um esquema de corrupção bilionário maior que o Mensalão e o Petrolão e, até agora, há indícios de algum político envolvido na farra dos aposentados? Bom, já revelou que é o maior escândalo de corrupção pelas cifras que nós temos. Só de taxas de associações e sindicatos são mais de 6 bilhões de reais. Já é o maior escândalo. Aí você soma isso ao problema dos consignados. Isso vai passar de 90 bilhões de roubalheira de aposentados. O pior de tudo isso é que são aposentados de 1 a, no máximo, 2 salários mínimos. Muitos deles, pessoas com deficiência. Outros, pessoas com problema que não sabem ler nem escrever. Então, assim, chega a ser desumano essa roubalheira. Eu acho que enquanto houveram roubos na Petrobras, Mensalão, lógico que a gente não concorda com roubo de jeito nenhum, mas isso ainda a gente já está acostumado em um país de corrupção, a gente acaba, parece que no nosso crivo de tolerância passa, mas quando você vê roubando de pessoas com deficiência, que ganham um salário mínimo, aí você fala 30, 40 reais,
Isso é um remédio que fez falta a essas pessoas. É de uma desumanidade esse roubo. Eu até falo que quem rouba aposentado nessas condições, nem o inferno essas pessoas merecem, porque é desumano. É lamentável que a gente esteja vivendo isso. E, lógico, parece-me, ainda não chegamos, o relator, o presidente, os membros, agora eu estou lá como suplente, estou indo lá para ajudar a reforçar nosso time da oposição para voltar a aprovar requerimentos. Parece-me que tem, sim, parlamentares, inclusive, outros políticos envolvidos, e nós vamos a fundo. Até março do ano que vem, a CPMI só vai terminar em março, ou poderá ser prorrogada, se houver necessidade, para a gente apurar todos esses fatos. Mas nós estamos diante do maior escândalo de corrupção em termos de volumes financeiros e de questão humanitária. Nunca visto no Brasil uma corrupção como estamos vendo agora no roubo dos aposentados. Deputado, o nosso chat está falando muito sobre anistia e eu queria insistir nesse assunto porque é muito importante. Nós sabemos que sem o Centrão, sem os votos do Centrão, infelizmente a anistia não vai passar. E aparentemente parece que está deixando de lado mesmo, enquanto há essas pessoas inocentes definhando na cadeia. O que pode ser feito? O que vocês pretendem fazer daqui para frente para convencer o Centrão a aderir à anistia, para mostrar que isso é uma pauta nacional, que isso é uma coisa que o povo está querendo e que é de suma importância para que pacifique o país? Bom, primeiro dizer que a anistia ela é uma pauta humanitária, acima de tudo. Logo, dizer que o Centrão já nos foi um apoio massivo. Nós tivemos 311 votos com apoio massivo do Centrão pela urgência. O Centrão quer votar e vai votar anistia. O que o Centrão pediu, por conta de que nós tivemos uma série de votações que trouxeram desgaste à Câmara Federal, e aí nós temos um problema aqui. Tem matérias que a gente vota e o Senado vai lá e não vota. E aí cria um problema para os deputados, em suas bases, porque nem todo mundo do Centrão ele é direita conservadora. Todo o Centrão já entendeu que há injustiça com esses presos políticos. Por isso votaram a urgência. O que eles pediram, e às vezes a gente, lógico, eu queria votar isso para há 3 semanas atrás, se fosse possível. Votou a urgência, votasse no mesmo dia o texto. Mas a gente tem que ter o respeito aos colegas que votarão conosco, que eles falaram, nós estamos vindo de muitas votações polêmicas. Aguarde 2 semanas para a gente botar para votar, e aí amadurecer o texto corretamente do substitutivo que nós vamos apresentar, né, o substitutivo, o destaque de preferência que nós estaremos apresentando, para que a gente possa votar e conseguir os votos para aprovar. Então, não acho que falte sensibilidade ao Centrão, é uma questão política. Às vezes, o ritmo da política não é o ritmo das pessoas que estão presas injustamente. Eu entendo a angústia dos familiares e das pessoas, e aqui vai minha solidariedade. Eu recebo aqui familiares constantemente, toda semana estou recebendo familiares de presos políticos, de exilados políticos. É muito triste, eu me coloco no lugar dessas pessoas. O Centrão tem feito. Eu só quero dizer que eu trabalho 24 horas do meu dia, todo o meu tempo é dedicado a articular que essa anistia seja votada e aprovada. Lógico, as pessoas podem falar, mas está devagar. É porque o processo legislativo requer muita articulação, muito entendimento, e é uma matéria que a gente está enfrentando. O Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes fazem chantagem com o parlamento, e também o poder executivo na figura do descondenado presidente da República. Esse descondenado também pressiona os parlamentares. Então, é uma guerra, é uma pressão muito grande. A esquerda, que já foi anistiada, fica com o seu ódio, né, o seu venenoso ódio, espalhando na Câmara dos Deputados, e a gente tem que ir estancando esse ódio, esse veneno em vários lugares para a gente votar. Sim, e a gente super entende, a gente acompanha aqui algumas mensagens cobrando duramente os parlamentares, os senhores, mas existem, e a gente precisa entender, alguns limites de ação e a necessidade, claro, de articular, de ter conversas, de negociar, muitas vezes com outros parlamentares e núcleos que são de oposição realmente, né? Tem toda uma dificuldade nesse sentido e é preciso também que o eleitor, né, que o povo brasileiro se engaje, participe e cobre também, né, as providências que tanto
desejamos. Obrigada, estamos sempre de olho no trabalho do senhor, acompanhando rede social, Instagram, as notícias todas. Desejo sucesso nas atividades. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Até uma próxima. Microfone aberto por aqui, deputado. Eu agradeço a vocês da Oeste com Elas, Adriana, Juliana, Mariana e Paula, não é isso? Acho que é o nome das 4? É isso, Marina Helena, Paula Camacho, Juliana Moreira e Adriana Reide. Parabéns a vocês pelo belo trabalho. Esse estúdio fica bonito aí com vocês, a presença de vocês e o belo profissionalismo que vocês levam ao Brasil. Muito obrigado ao Oeste por informar bem aos brasileiros, com equilíbrio, com respeito. E contem sempre com o nosso trabalho aqui. A cada um que acompanha o trabalho de vocês, pode saber que não faltará empenho do parlamento, do PL e deste deputado na luta por tudo que é bom para o Brasil. Contem conosco. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, senhor. Um grande abraço, boa sorte pra gente. Deputado federal Sóstenes Cavalcante do PL do Rio de Janeiro. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.